casos podem ser curados quando descobertos precocemente, tá? No entanto, essa condição costuma ser silenciosa, né, apresentando sintomas apenas em estágios mais avançados. E hoje, no dia 27 de março, né, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal. Por isso, a gente conversa agora com o doutor Eliakim Mendes, que é nutricionista oncológico, né, que a gente vai abrir o leque, né, a respeito da sua saúde. Vamos falar de alimentação, tudo que pode melhorar aí a sua qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, Eliakim. Obrigado, Val. Boa tarde a todos. Bom, então vamos lá, né? Já começando aqui falando um pouco a respeito da influência da alimentação, né, no câncer coloretal. Primeiro a gente já sabe que a saúde do intestino é algo que afeta a vida do brasileiro, independentemente do seu estado de saúde, né, doutor? Com certeza. A saúde intestinal, ela está atrelada a várias patologias, né? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal, né? Trazer a alimentação hoje como uma alternativa e uma das principais alternativas de prevenção é muito importante nessa data, né? Então, a gente fala que a alimentação ela influencia diretamente, desde a prevenção até o tratamento desse câncer. Como que deve ser a alimentação de uma pessoa, né, que tem o câncer no intestino? Bom, esse paciente vai depender muito do procedimento que ele tenha feito. Em geral, o paciente que passa pelo processo do câncer, ele vai fazer cirurgia, né, em sua grande maioria, atrelada ou não a uma quimioterapia. Então, de acordo com o procedimento cirúrgico que é feito, a gente vai conduzir esse paciente na sua alimentação. Inicialmente uma alimentação mais restrita, mas com o passar do tempo esse paciente tem uma alimentação super normal. E como é que a alimentação influencia? Então, a gente vai falar agora do processo de prevenção da alimentação, né? Então, a gente fala dos alimentos que são bons, então eles combatem, evitam, estão atuantes na prevenção desse câncer. Então, uma alimentação balanceada, rica em fibras, né? A gente sabe da importância das fibras para a saúde intestinal, que vai acelerar o trânsito intestinal. Essas fibras estão presentes nas frutas, nas verduras, nos legumes, né? Então, a gente fala também de alimentos antioxidantes. Esses alimentos, eles combatem os radicais livres presentes no nosso organismo, estão atrelados ao aparecimento de diversos tipos de câncer, e no câncer coloretal ele não é diferente. Esses antioxidantes a gente encontra nas frutas vermelhas, como, por exemplo, a acerola nossa, que é maravilhosa, mas também no morango, na uva. Nós temos elementos, por exemplo, com carotenoides, beta-caroteno, licopeno, luteína, né, que a gente vai encontrar no tomate, na goiaba. Então, a gente está falando de uma alimentação variada e mais natural possível. Então, aquela premissa de dizer que a gente precisa de uma alimentação colorida, ela é muito verdade, porque quanto mais colorida é a minha alimentação, mais elementos, mais nutrientes que combatem o câncer ela vai ter. Então, isso é muito melhor para a nossa alimentação. Nossa, gente, são detalhes que realmente, né, se a gente for prestar atenção, né, na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, né, antigamente a gente falava a respeito do câncer e as pessoas se desesperavam, né, como se fosse o fim do túnel. Não, meu Deus, estou com câncer, já era. Mas, né, a gente tem essa possibilidade hoje, né, com tantos estudos, tecnologia, de você fazer os seus exames e descobrir aí de uma maneira precoce. Então, a gente atenta também para as pessoas, tanto câncer de mama, outros tipos de câncer, a taxa de cura hoje em dia é muito alta, né, cerca de 90%. Isso é uma verdade. E a forma como lida com esse tratamento também é muito importante, né? Você falou logo no começo da forma de tratar com a alimentação. Então é importante fazer o acompanhamento com o seu oncologista, mas também inserir a equipe multiprofissional. E aí entra o papel do nutricionista, porque infelizmente muitos desses pacientes têm perda de peso, têm rebaixamento do sistema imunológico, que claro, está primariamente relacionado ao câncer, mas a como esse tratamento vai ocorrer. Então, a importância de fazer um acompanhamento nutricional, desde a prevenção até o tratamento. Quais são as principais dúvidas que chegam até teu consultório em relação à alimentação de uma pessoa com câncer de colo? Pronto, uma grande dúvida é qual alimento que causa câncer. Então, o que pode levar essa pessoa ao aparecimento do câncer? Pensando do ponto de vista da alimentação, primeiro fator, excesso de peso e obesidade. Então, ter uma alimentação inadequada que leva a pessoa à obesidade ou se mantém em obesidade, infelizmente está relacionado ao aparecimento de câncer. Mas a gente cita alguns piores alimentos para o câncer. Carnes processadas, né?
como, por exemplo, as carnes enlatadas, presunto, bacon, né, a salsicha, são elementos que têm um componente que é utilizado pela indústria de alimentos chamado nitritos e nitratos, que são substâncias altamente cancerígenas. Então, são agentes cancerígenos que levam ao aparecimento de diversos tipos de câncer. Então, é preciso excluir esses alimentos da alimentação, né? Além do mais, alimentos hipergordurosos. Quanto mais gordura na alimentação, pior vai ser para a sua saúde, especialmente para a saúde intestinal. O consumo exacerbado de gordura, ele leva a vesícula biliar a produzir mais sais biliares. E esses sais biliares, que para a gente, no nível adequado, é importante, porque ele funciona como um detergente da gordura, é bom, mas em excesso ele vai lesionar a mucosa intestinal e aí pode levar ao aparecimento de um câncer intestinal, o excesso de consumo de gordura. Além do mais, também a gente não pode deixar de falar do açúcar refinado. Então, açúcar branco de mesa, altamente prejudicial à saúde e também prejudicial leva ao aparecimento de câncer. E o consumo de álcool, que a gente já tem evidência científica o suficiente para dizer que o álcool, sim, ele é uma substância cancerígena. Cuide da sua saúde, viu, gente? Olha, sempre nós costumamos, né, convidar especialistas, né, para a gente ter esse papo gostoso de muita informação, né? Porque quando a gente conversa aqui, né, parece que é aquela conversa gostosa. Você pode perceber que a gente fala de coisas simples, né? Coisas bem simples e que podem fazer a diferença aí de uma maneira estrondorosa aí na sua vida, né, na sua saúde. Eliakim, eu queria agradecer demais a tua presença aqui hoje. Fica à vontade, pessoal que quiser tirar mais dúvidas a respeito da alimentação, passa teu Instagram. Pronto, meu Instagram é @eliakimnutri, né? Lá a gente também tem um agendamento para consultas, mais informações, qualquer dúvida mais, a gente está à disposição. E mais uma vez agradecer, em nome do Conselho Regional de Nutrição, presença para estar aqui. Obrigada.